Podcast História em Movimento volta aqui nesse dia e eu tenho que pedir para você duas coisas importantes. Deixe o seu like, é só isso. E se inscreva no canal. Agora, se você compartilhar, nossa, eu mando um presente na sua casa do História em Movimento. E hoje eu estou aqui, estou emocionado, eu estou muito feliz também. E eu estou sem palavras, porque eu estou com a galera do Timão Sem Palavras. Com o Éder, com o Daniel. E aí, pessoal? Fala, Johnny. Cara, prazer. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui. Vamos contar muita coisa, vamos falar muita coisa. A história do Timão Sem Palavras. Exatamente. Né? O nome do podcast já, enfim, falar tudo aí. Vamos conversar bastante. Obrigado pelo convite. Cara. E aí, Daniel? Muito obrigado pelo convite. Então, estou também sem palavras, viu? Por estar aqui. Gostei do começo. Um prazer aqui estar com vocês. E bora falar de Corinthians, bora falar de tudo que vocês quiserem aí, tamo com tudo. Mas antes de falar de Corinthians, nós não vai ter como, eu também sou corintiano aqui, eu me lembro que a minha mãe falava assim, larga esse negócio de futebol, esse Corinthians não te dá nada, esse Corinthians só te dá dor de cabeça, não sei o quê. E vocês são torcedores, mas resolveram também partir para um outro lado, que é de gerar conteúdo e tal. Queria que vocês contassem como foi a criação da página de vocês, da página do Timão Sem Palavras, uma página sensacional, assistam, todo dia conteúdo e conteúdo bom, isso que é importante, né? Bom, manda bala aí. Bora lá, acho que o começo de tudo... Bom, primeiro, a gente se conheceu fora do Brasil, os dois andando com a camiseta do Corinthians no Tem prédio corintiano lá. em todo lugar. Exatamente, assim, foi um encontro assim, nada a ver, e aí depois a gente pode entrar nesse assunto, e aí acabou que a gente volta pro Brasil, começa a assistir os jogos do Corinthians. Eu trabalho ainda e trabalhava com a parte de estratégia de marketing, lançamento de cursos online, e eu sempre tive a vontade de criar alguma coisa na parte orgânica, né, de gerar conteúdo para mim. E aí eu falei, caraca, eu sempre acompanhava também o conteúdo pessoal do Éder, acho que eu cheguei a te falar isso. Mas já Éder. falando do Corinthians. Já. Não falando do Corinthians. Eu sempre via umas sacadas legais dele, postagens legais, coisas assim, criativas, assim. Eu falei, cara, esse cara é bom, ele vai jogo do Corinthians, um dia eu liguei pra ele e falei, mano, e se a gente criasse alguma coisa do Corinthians, mas orgânico? Mas o Corinthians já era a primeira opção ou você já pensava em outras coisas, assim? Logo de cara foi Corinthians que eu pensei, e aí te liguei, a gente nem chegou a falar em outras coisas, né? Eu falei, vamos montar alguma coisa, e foi Corinthians, né? Logo de início, né? O Dani me chamou, ele falou, mano, vamos começar uma página do Corinthians? Aí eu falei, mano, bora, tô dentro. Eu nem pensei, falei, vamos pra cima, nem sabia o que ia rolar, nem sabia que ia chegar como a gente tá hoje. Aí, cara, em um pouquinho mais de um ano, né, Dani? A gente conseguiu aí um crescimento muito legal. Bacana. E estamos na luta aí ainda, né, cara? Estamos na luta aí pra levar o conteúdo do Corinthians. Então, porque eu imagino... Putz, assim, página do Corinthians na internet tem muita um coisa. monte. Tem muita coisa. E você... E como se destacar num ambiente... A internet é um mundo... E que tem muita gente falando sobre esse assunto, né? Sobre o Corinthians. Como é que você pensou assim, Daniel, você, Éder? Como é que eu quero entender como é que foi esse processo de... Tá, e agora? O que a gente vai fazer, entendeu? A gente acabou mudando a rota. Não que mudando, né? Mas eu lembro que desde o início a gente conversava e falava, a gente queria trazer alguma coisa de torcedor pro torcedor, as histórias que as pessoas têm com o Corinthians. Cada um tem uma história de ir no estádio com o familiar, com o pai, com uma mãe. No caso do Éder, que ia mais com a mãe, apesar do pai ir bastante também. Com a mãe? Nossa, mãe Corinthians, que legal. Louqueira, velho. Saia na mão, né? E aí acho que a ideia principal era essa, de tentar trazer essas histórias emocionantes que cada um tem com o Corinthians, assim, E aí acabou que a gente acaba indo também fazendo de tudo, né, Éder? Eu acho que o Éder pode complementar. A gente faz um pouco de tudo. Mas assim, igual você falou, tem muita página do Corinthians. E, cara, a gente segue várias também, a gente gosta. Mas são muitas páginas que, sabe aquele copia e cola, mas não tinha um conteúdo original. São poucas hoje que tem um conteúdo original de fato. E a gente é amigo, então eu sou um parceiro de todas essas aí também. E a gente queria ter isso, sabe? Um conteúdo original. Claro que às vezes também a gente pega... Nada de errado, né? Como usamos também um corte do seu podcast, inclusive. Não, eu vejo a página deles, eu tô lá na página, eu falo, pô, mas eu conheço esse vídeo aqui, cara, legal. Eu fiquei feliz, na verdade. Eu falei, putz, que legal, cara, onde chegou e tal. Fiquei mó lisonjeado. Não, mas veja aqui, pô. É do Fernando Vânia, Fernando, um abraço. Monstro. Monstro.
Não, mas as contas grandes, pô, a conta do Corinthians, outras contas, também soltam os vídeos que viralizam aí, eles puxam e também usam. Então, assim, não tem nada de errado fazer isso e tá legal, é um tipo de conteúdo, é uma linha editorial. Eu acho que é o que o Éder falou, se der o crédito, sim, tudo bem. Alguém já reclamou? Alguém do Corinthians? Aconteceu alguma coisa assim? Entendeu? Não, por enquanto não. Alguma polêmica? Eu acho assim? que uma hora vai chegar e o Corinthians vai reclamar, principalmente do nosso nome, né? Timão, tem muita coisa que envolve direitos autorais. Tem direitos autorais do tem Timão? Do Timão tem. Putz. Timão, Corinthians, né, Dani? A gente sabe, inclusive, teve algumas páginas do Twitter também que caíram, né? Por causa disso. Mas a gente vai procurar aí logo, claro que com o tempo, tentar se regularizar também. Sim, tem algumas páginas, você vai paga os direitos ali pro Corinthians, né? Mas por enquanto estamos indo, a gente não tem muita intenção o Corinthians de... não deixa os meninos trabalhar. Pois A gente faz com amor, só gera Faz conteúdo, não amor. ganha nada. A gente tá ajudando o Corinthians. Fala bem, viu? Fala bem do Yuri Alberto, fala bem do Fausto Vera, olha, meu, pô. Eu vi eu acho que vocês conhecem também, o Samir Carvalho. Sim. E ele fala que a diretoria odeia ele, né? Os caras do Corinthians odeiam porque ele vai pra dentro, né? E assim, eu acho que a cobertura, o que vocês fazem, não deixa de ser também jornalismo, assim, entendeu? Porque tem isenção e vocês não estão ali para puxar o saco de ninguém, vocês estão ali para falar sobre o que é o Corinthians, como é que são os jogos. O vídeo dos jogos, eu acho muito legal isso. De quem foi essa ideia de filmar os lances ali, mostrar? Começou com o Dani aqui, né? Tudo a gente, né? A gente vai em todo jogo. Porque quando eu falei pra ele, pô, Éder, a gente vai em todo jogo do Corinthians, a gente precisa usar isso de alguma forma também, aproveitar esse tempo do Corinthians e gerar esse conteúdo. Então no jogo a gente começava os dois lá. Então enquanto eu tô fazendo o vídeo no formato Reels, ele tá fazendo no YouTube. Então tá os dois lá, a gente acaba perdendo, né, aquela coisa de estádio que a gente tinha. Entendi. Você tá ali trabalhando, né? Acaba que tá documentando tudo. Né? Você viu o gol pela filmagem. Vai, cara, e tal. E as dificuldades, assim, porque eu imagino, eu também sinto essa dificuldade, não sei vocês, que gerar conteúdo diário, assim, semanal e tal, é muito complicado. Como é que é o processo criativo de vocês? Vocês sentam, sei lá, na segunda-feira e definem o que vai ser pra semana? Ou vocês definem, sei lá, mensal? Como é que funciona, assim? A gente até tentou, né? A gente no começo fazia algumas reuniões para tentar definir ali, até para ajudar, porque o conteúdo do Corinthians é muito dinâmico, né? Um dia você tá feliz com o Corinthians, pô, o Corinthians ganhou. Semana passada mesmo, o Corinthians conseguiu ali 2 vitórias, um empate. Não vamos mais cair pra segunda divisão. Na outra semana, já mudou tudo de novo. Libertadores, vamos pra Libertadores. Então, cara, é muito difícil você ter uma pauta. Claro que com os conteúdos de curiosidades do passado, você consegue realmente fazer uma linha editorial. Mas com as coisas que estão acontecendo agora é completamente dinâmico e às vezes a gente pensa na hora ali. É o que tá rolando agora, assim. O que tá rolando a gente pega, grava ali na hora que dá e tenta soltar. É muito dinâmico. Porque diferente por exemplo, a produção de conteúdo em massa para cursos profissionalizantes, cursos online, você consegue ter uma linha editorial por mês. Você consegue ter uma programação feita para 30 dias, 40 dias, às vezes fazendo cortes de assuntos específicos. O Corinthians, você consegue fazer isso também. E a gente tem essa linha editorial, como o Éder falou. A gente chama de linha editorial de jogo, vídeos somente de jogo. Linha editorial de conteúdos antigos, história do Corinthians, jogos passados. Linha editorial de pré-jogo, com informações da partida, da próxima partida do Corinthians. E a parte mais dinâmica, que é o que, faz a conta explodir, que são as notícias diárias, que não dá pra gente falar hoje em classificação da Libertadores com o torcedor xingando todo mundo que vem pela frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa postagem. Aí o Éder toma muito esse cuidado também e faz muito bem essa parte. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Eu já senti um pouco isso aqui. Às vezes o cara xinga, fala um monte de coisa. Eles também passam por isso, assim, às vezes, de olhar os caras. O que você tá falando aí, os haters e tal? Tem uns haters de carteirinha lá, cara. Mas a gente gosta dos haters também. Eles estão lá, ajudam no engajamento. Ontem mesmo eu soltei um vídeo falando sobre rebaixamento de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vi os números e tal. E daí eles colocam, pra você ter 0 chance de você... 50 pontos. 50 pontos. Nossa, o que eu ouvi, cara, eu falei, cara, não sou eu. Eu ainda falo no vídeo que eu acho que dá menos, mas, cara, vocês estão viajando, 50 pontos. Eu falei, cara, é a Universidade Federal. E tem uma galera de outros times, já perceberam, que acompanha também vocês? Não, e até quando o assunto você acha que é unânime, você posta,
E tem gente que ainda vem. Essa semana mesmo também, a questão de gritar gol antes péssimo. de acontecer. Então tinha um vídeo lá que a gente soltou, um cara grita o gol do lado, aí a gente coloca assim, não grite gol antes. Eu falei, cara, isso deve ser unânime, né? Sim. Eu grito gol na hora que eu quiser. Se eu gritar gol antes, eu falei, porra, então não é unânime isso também. A internet, ela deu voz pra todo mundo, né, cara? A internet e acho que também essa nova era Arena, Neoquímica Arena que a gente tá vivendo, sabe? Com os ingressos mais caros, ser mais elitizado. Eu vou no estádio desde a época de 90, finalzinho da época de 90, o Dani um pouco começo. Não começa, hein? Não começa. Começo da época de 90, o Dani aqui, não vou falar as idades aqui. Mas a gente é da época... Mas pela camisa dá pra ver. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Ele tinha a camisa da Calunga. Tinha. Gritou Neto. Eu não gritei Neto, não sou da época do Neto. Pode não parecer, tá? Mas eu não sou da época do Neto. Viola. Viola. Viola ou Yuri Alberto? Hein? Nossa senhora. Yuri Alberto, mentira. Cara, mas a gente é da época do Pacaembu que, cara, todo mundo sabia que não pode gritar gol antes da hora. Era um negócio assim, é tradição do Corinthians que acabou se esquecendo, se apagando, não foi perpetuando isso, porque também foi elitizando mais o estádio. Algumas coisas que não pode. Isso eu também ia no Pacaembu, tá? Não pode gritar gol antes. Não pode roupa de outra cor. Verde. Eu já vi os caras. Você falou, mano, você tá. Teve uma vez eu tava no Pacaembu, eu vi um moleque assim, ele meio adolescente, meio voador, assim. E ele tava sem camisa e a camisa verde água na mochila pra fora, assim. Eu falei. Até olhei e falei, meu, guarda isso aí, mano, você é louco, isso aqui é muito. Porque senão os caras iam matar ele ali, cara. E acho que é isso, né? Não gritar gol antes e outra cor ali. Pô, nessa época de Pacaembu, quem tava de verde, o pessoal colocava fogo na hora lá na camisa. Várias vezes, né? Botava fogo. Eu já vi eles fazendo tirar a camisa de uma moça, cara. Também. Um negócio assim, entendeu? Né? E eu comentei isso com o Daniel, que eu também sinto essa mudança de comportamento. Tem muita da torcida, entendeu? Porque eu acho assim, Éder e Daniel, que jogar hoje no Corinthians é muito mais fácil do que era no passado. Assim. A torcida era mais crítica, eu acho. Era mais difícil. Pô, o Edilson saiu tomando tapa na cabeça, o Tevez também, os caras batendo no carro dele. E eu não sei se essa coisa também de apoio, que eu acho que é fundamental, mas a torcida apoia e... acho que teve vaia faz pouco tempo, entendeu? E o jogador também fica meio... legal, ganhamos o jogo, perdi... Não sente tanto, entendeu? Porque é tão blindado, o cara tá ali no CT, aí vai pro jogo, aí não sente esse calor da torcida, assim, que tinha no Pacaembu. O que vocês acham disso? Eu acho que falta mesmo esse calor que tinha no Pacaembu. E essas coisas básicas, assim, também, que, cara, não grita gol antes da hora. Não sai antes do jogo acabar, sabe, cara, me dá uma raiva isso. Na quinta-feira agora mesmo, a gente tava lá, pô, jogo complicado, tava com o coração na boca ali, e a galera me gritando gol antes da hora, sabe, o pessoal indo embora antes. Cara, você aprende desde criança que você não vai embora antes de acabar o jogo do Corinthians. Mas elitizou, né? Elitizou, e daí você fala, não, eu tenho que pegar o metrô. Cara, não, dá tempo de você pegar o metrô. O jogo era 7 horas da noite, cara, acabou às 9. E todo mundo saindo antes do estádio. Cara, a hora que o Corinthians precisa da torcida, os caras estão indo embora com 38, 40 minutos, sabe, cara? Tem que voltar a passar essa essência que parece que quando a gente migrou pra Neoquímica Arena... E eu acho que também tem outra coisa. Felizmente, o Corinthians ganhou muitos títulos, né, dos anos 2010 para cá. Foi feito um levantamento que foi o time que ganhou mais títulos. E a torcida, ela fica diferente, assim. O que você acha, Daniel? Mal acostumada, né? Às vezes, não, assim, a gente precisa cobrar, a gente quer ver o Corinthians vencer, mas eu senti um pouco disso também, porque a gente ganhou tudo, né? Vocês vão em todos os jogos. Todos os jogos, né? E como o Éder falou, eu aprendi lá desde 1990 com meu pai. Cara, com o Corinthians tudo pode acontecer no último segundo da partida, nos acréscimos dos acréscimos. Não tem como ir embora de estádio, pelo amor de Deus, entendeu? É o Corinthians, sabe? Não, e na Oeste, assim, os caras nem assim, ficar ali olhando o jogo. Na Oeste ainda a gente via também na numerada do Pacaembu, isso acontecia. Mas antes ali, tobogã, laranja, arquibancada, você não vê hoje. Pegava. Na Leste inferior ali você vê acontecer isso, sabe? Na Sul também você vê galera ir embora antes, cara. É
É difícil, né, cara? Então, difícil. e além do estádio, vocês também sentem isso na página de vocês, assim, ó, esse comportamento diferente da torcida, assim. Cara que defende um determinado jogador, vocês criticam. Sim. A gente respeita a opinião de todos, ninguém tem a mesma opinião. E, a gente entra nos debates lá, sem fim. Vocês vão perguntar, vocês respondem os caras lá? Alguns a gente responde, sim. Vocês já ficaram bravos? Tipo, o que esse cara tá falando? Tem toda semana. Tem vezes que dói, assim, o coração, assim, sabe? Porque tem uns caras até, inclusive, que... Cara, não sei se... Que xingam mesmo e vão pegam pesado, né? O cara é valente ali, né? Na internet, né? E eu cheguei, acho que até no começo, a mandar mensagem pra... Tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Precisa de alguma ajuda, cara? Você tá bem? E eu lembro que teve um cara desse que eu falei, mas você tá tudo bem? Tá legal, cara? Você começou a falar um monte de coisa aqui, nada a ver, me xingando o Éder. Não, cara, eu tava num dia ruim, realmente, não sei o que lá, e pediu desculpa. Eu falei, não, tranquilo, então tá tudo bem. E uma coisa que eu acho assim que é bacana, eu queria entender isso também de vocês. Falar de Corinthians gera muita audiência, muito engajamento, entendeu? Mas pelo tempo da página, vocês têm um número de seguidores muito bom. Se vocês pensaram uma estratégia para isso acontecer, ou se isso aconteceu de forma meio que natural, as coisas foram acontecendo até chegar nisso. Não, acho que foi de forma bem natural, né? Bem natural. Os vídeos... Que prova que o conteúdo é bom também. Né? Muitos vídeos viralizando. A gente chegou assim a estar alguns dias ganhando 5 mil seguidores por dia. Era um negócio assim, muito grande. Porém, o nosso conteúdo e o crescimento da nossa página depende muito do Corinthians. Se a fase do Corinthians não tá boa, a gente sente isso na pele, né, Dani? Não cresce, o engajamento cai, até entrega bem, os nossos vídeos sempre entregam bem, o pessoal engaja, tudo mais, mas você vê que não era igual na época que o Corinthians tá melhor, sabe? Entendi. Então é muito sazonal isso, quando o Corinthians tá bem, a gente vê que os conteúdos bombam muito mais, a gente ganha mais seguidores. Vocês vão ter o contato do Mano Menezes, mano, tem que treinar melhor, essa é a minha página, hein, cara, tá caído aqui, mano. Pois é. Realmente, mas assim, sem dúvida nenhuma, né? Quando tá bem o negócio explode, mas a gente sempre, né? Comparando com outros. Eu acho assim, a gente tem que explicar rapidinho o que é orgânico, né? Porque na internet você pode investir para ter mais alcance e entendeu? E organicamente é quando você coloca ali e as pessoas realmente, a audiência vai consumir isso, né? E outra coisa, foi completamente natural, como o Éder falou, também concordo, mas a gente também pensa, por exemplo, assim, conteúdo de futebol, muitos amigos, mas é fácil fazer uma conta aí com conteúdo de futebol, pega, explode, viraliza, o Corinthians é maior que não sei o que lá, é fácil. É fácil fazer conteúdo constante todos os dias, em massa, publicação. Não. Então abre, assim, tem muita gente que fala, teve um cara logo no começo, é fácil aí você copiando conteúdo, abre uma página e faz você então. Tenha a constância, poste todos os dias, pense em conteúdo. Eu e a gente se mata de madrugada, às vezes, gravando vídeo. Cara. Não, e você falou uma coisa que é legal. Fazer conteúdo todo dia você pode fazer. Agora, fazer conteúdo bom. Porque fazer porcaria, tem um monte de cara que faz. Mas fazer um conteúdo bom, conteúdo de qualidade, conteúdo que realmente tem engajamento, isso é difícil. E aí eu pego até um pouco, porque assim, é que nem a vitória de um time de futebol, né, do Corinthians. A vitória é uma consequência. Agora, o que você faz antes, você tem o controle disso. Então, o que a gente faz antes é o que dá essa consequência de se tornar também natural. E, teve épocas que a gente teve, 20, 15 vídeos viralizados, que daí começou a a crescer. Até na Copa do Mundo, que não teve Corinthians, né, cara? A gente tava lá na Copa também, cresceu. Da família de vocês, o que eles acham do trabalho? Eles curtem, eles consomem? Legal. Cara, a sua mãe, fala da sua mãe, você falou que sua mãe ia no jogo com você. Minha família apoia muito, cara. Que legal. Eles gostam, até porque minha família inteira é corintiana. Entendi. Também. Tô noivo agora de uma corintiana, então todo mundo me apoia. Que bom, né? Pois é. Já pensou, cara? Palmeirense. Ia ser difícil, cara. Mas todo mundo, cara, desde nada criança... Nada contra, né? Mas não dá, pra conviver é difícil. Ia ser difícil, cara. Ia ser difícil. Mas desde criança, todo mundo... Eu sempre fui maluco, assim, pelo Corinthians. Desde criança. Eu sempre... Qual a sua primeira lembrança de Corinthians, assim, que você lembra, que você fala, putz, eu lembro disso, assim? Cara, a primeira lembrança de Corinthians que eu tenho... Eu acho que o que me marcou mais foi a primeira vez minha no estádio, tá? Foi quando eu tinha 7 anos. É assim, o que eu tenho muito claro, Pacaembu, de detalhes... Canindé. Canindé? Canindé, aqui pertinho.
Inclusive passei ali na frente agora pra vir pra cá. Lembro. E eu lembro, e aí entra a minha mãe nessa história também. Meu pai sempre foi corintiano também, mas nunca foi de ir pro estádio. Sim. Então um belo dia, estava eu, minha mãe e meu irmão voltando de um orfanato, né, que a gente tinha ido levar algumas coisas. Passamos em frente ao Canindé. Daí a gente viu um monte de corintiano na rua. Vamos lá ver o que tá rolando. Minha mãe falou, vamos entrar no jogo do Corinthians. A gente foi e comprou ali na porta. Era uma outra época mesmo. Hoje. E entramos no Canindé e foi em 98 isso, Corinthians Ponte Preta. E de lá em diante a gente não parou mais de ir, cara. Que legal. Virou um negócio assim... Minha mãe sempre levava eu, meus amigos. Que bacana. Pô, manda um beijo aí. Um beijo pra minha mãe. Que da hora Vera. isso, cara. Eu levava ela no meio da Gaviões comigo. A gente vinha aqui na quadra, todo mundo conhecia. Ô tia, não sei o quê. E ela ia comprar. E ela conhecia os jogadores, sabia tudo. Sabia, com certeza, cara. Até... Minha mãe, ela parou, cara, de fato, assim, de ir... Acho que em 2012, tá? Ela foi a sequência inteira Quantos comigo. anos ela tem, assim? Minha mãe tem 64 anos. Já fica mais 64. difícil, né? Mas em 2012, quando a gente foi campeão da Libertadores, ela foi comigo do primeiro jogo até a semifinal. Caraca, mano. Daí, cara, beleza. Daí eu fui, comprei os jogos da final, já era época de fiel torcedor. Minha mãe já dormiu em fila comigo também pra comprar ingresso. E... Tem que escrever um livro. Minha mãe corintiana. minha mãe corintiana. Legal o título. Minha mãe corintiana. E... Porque o Timão Sem Palavras deve ter muito da sua mãe, né, cara? Sim, tem muito, cara. Tem muito. E daí no dia, eu falei, e aí, mano, final, né? Estamos na final da Libertadores, vamos lá. Eu não vou nesse não, vai lá, aproveita. E daí depois disso ela deu uma parada, cara. Ela deu uma segurada e ela até vai hoje. Eu gostava de sofrer, eu gostava do Canindé. Hoje eu quero ficar assistir em casa, quero assistir em casa aqui a final, tranquilo, até vai. Mas ela assiste em casa, vibra, torce. Ela vai bastante quando vai meus sobrinhos também, né? Que daí vai os entendi. netos dela. Daí ela vai em todos Entendi, com eles também, entendi. pra passar o legado. Mas minha mãe é corintiana maloqueira, velho. Vixe. Que legal. Na final da Libertadores, rapidinho, tem uns amigos que meio que fantasiaram fizeram de funcionários, Nossa. entraram e ficaram no banheiro químico horas. Aí o cara batia, ela foi no banheiro, trancado, e os caras ficaram lá, até a hora que tinha mais gente no estádio, eles saíram e se infiltraram lá. Eu acho que um monte de gente entrou esse dia. Várias Um amigo meu histórias, que né? fez isso não conseguiu, cara. Pegaram A ele. polícia foi lá revistar, ele falou, cara, o cachorro começou a latir lá na porta, me tiraram do banheiro. Foi duro, cara. E você, Daniel? Você lembra assim que, putz, cara, Corinthians assim na sua vida, como foi? Eu tive um pai que era corintiano doente, maluco. Acho que minha mãe, coitada, acho que sofreu muito com ele, porque todo final de semana era jogo do Corinthians. Iria nos jogos também? Todos os jogos. E aí, eu tenho um irmão mais velho também, que é corintiano doido. E aí, desde sempre, desde meu primeiro jogo foi em 1990, Corinthians e Grêmio, no Olímpico, em Porto Alegre, que eu morei um tempo em Porto Alegre nessa época, de 89 para 90. E aí, quando a gente volta no final de 90 para São Paulo, todo final de semana, Corinthians, com meu pai, com meu irmão. Bom que você morou no Sul e não quis nem Grêmio nem Internacional. Graças a Deus que eu voltei. Nada contra o Rio Grande do Sul, tenho grandes amigos lá, mas era engraçado esse ponto aí, porque quando eu cheguei lá... Porque seria até natural, de uma forma, você criança e você tem amigos e tal, e você acabar, eu gosto desse time, eu gosto do outro. Não, perfeito, porque naquela época a gente tinha planos para ficar lá por 5 anos, aí foi na época do plano Collor, a gente quebrou completamente, teve que retornar para São Paulo. Meu pai teve problemas na empresa que ele trabalhava e graças a Deus a gente retornou. Nada contra, porque no colégio naquela época, os meninos falavam, meus amiguinhos, né? Que time você torce? Pô, sou Corinthians. Não, mas aqui existe Inter e Grêmio, somos dois. E eu já percebo, às vezes eu vejo umas páginas que eles fazem times de outros estados. Quais são os times que você menos suporta? Eles falam rival do estado e falam Corinthians. Eu falo, como Corinthians incomoda, né, cara? Mas é isso mesmo. E aí, desde então, de 1990 pra cá, cara, todos os jogos, títulos, em casa, fora de casa. E aí a minha mãe sempre apoia a gente nas loucuras, em tudo, né? Eu digo, até voltando um pouco na tua pergunta também, a família apoia. Eu tenho isso daí, acho que até como algo negativo, porque minha família apoia em tudo, sabe? Desde todas as loucuras que vai fazer. Não, vambora, é isso aí, vamos aí. Até que a minha namorada nem é corintiana. Hoje ela é corintiana, ela é do Sul, de Santa Catarina. Certo. Torce pro Havaí, torcia pro Havaí, né? Agora ela vai em jogo do Corinthians também. Não tem o que fazer. Então, assim, infelizmente, ou felizmente, todos me apoiam demais em todas as loucuras. E é nessa agora também. Mas trabalhar com o Corinthians é a primeira vez.
Primeira vez. Vocês nunca tinham trabalhado, nada assim? Não, nada. E óbvio que estão curtindo. Eu ia perguntar isso pra vocês. O plano de vocês, porque eu acredito que vocês têm trabalhos paralelos à página. E o plano é um dia, poxa, deve ser muito gratificante você trabalhar só com a sua página, você conseguir ter sua renda, enfim. Sim, eu acho que é o nosso plano, Essa sonho, pergunta né? É um sonho, porque hoje não dá pra viver só de Timão Sem Palavras, não dá. A gente tem os trabalhos Eu entendo perfeitamente. É difícil, mas é o sonho, com certeza. Eu até falo pro Dani, eu queria ficar o dia inteiro fazendo vídeo de Corinthians, fazendo live com a galera. Até a gente faz live na página, o pessoal, vocês fazem pouco tempo de live. Daí eu falo, mas cara, a gente tem que trabalhar, a gente faz live na hora do almoço, mas assim... Da hora, ele tem que voltar para trabalhar um pouco, né? O Daniel é um homem das estratégias do marketing digital. Agora os dois. O Éder também. Tô aprendendo. Tem um plano, Daniel, aí? Não, porque assim, desde o início, como eu te falei, a gente não sabia nada, os dois. Eu zero também. Eu falei, Éder, a gente precisa aprender a parte orgânica. Então eu falei, foca nisso daí, estudo, vamos estudar junto. E aí, os dois foram caminhando juntos e aprendendo juntos e ainda... Não sabemos nada, acredite se quisesse. Ainda estamos nessa jornada. E agora, onde que... Eu também tenho essa dúvida, a gente se questiona muito. Para onde é que a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, onde que chegar com o Timão Sem Palavras? A princípio é uma coisa que a gente gosta. Vocês já chegaram no História em Movimento Podcast, Você vê, cara? Isso é sensacional, cara. Algumas portas vão abrindo pra gente, programas convidando a gente, isso é legal pra caramba. Então... Hoje, o que eu falo, cara? Vamos fazer o que a gente gosta e vamos tocar o pau, vamos ver o que vai dar. Eu costumo dizer que é muito difícil você vender algo, por exemplo, você vender uma caneca que você não compraria essa caneca, que você não consumiria essa caneca. E eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, de você gerar um conteúdo que você também gostaria de assistir, e eu também, os convidados aqui, no geral, são convidados que, poxa, eu gosto, que fazem um trabalho legal, entendeu? E eu acho que eu sinto muito essa preocupação em você, de gerar um conteúdo que realmente fala com o torcedor, né? O sentimento do torcedor, e mesmo com todas essas diferenças de pensamentos que a torcida tem, entendeu? Vocês têm isso de tentar pegar essa essência do torcedor pro conteúdo de vocês? Ah, sim, com certeza. Acho que até porque vocês também são muito torcedores. É, muito, cara. Todo vídeo. Então, se a gente faz um vídeo revoltado, pode ter certeza que a gente tá revoltado com o Corinthians tá fazendo também. Tipo, não estamos fazendo tipo, cara. Inclusive, essa semana eu fiz um vídeo também falando que na hora que a torcida do Corinthians foi protestar, a Neoquímica Arena aumentou o volume. E eu cheguei puto em casa, cara. E eu fiz o vídeo e eu falei, não, vou ter que gravar isso agora. E eu tava... E a gente quer passar realmente essa verdade. Essa verdade. Talvez esse seja o segredo também de ter sucesso, né? De vocês realmente fazerem um conteúdo que é a real de vocês, né? Uhum. Que é real, a gente faz isso muito mesmo, realmente esse é o principal. E a gente tenta fugir também um pouco do que tudo que vem sendo feito, às vezes por aí, não criticando também outras páginas, mas assim, a forma... muito igual, né? E as formas também, como as críticas, às vezes, hoje com a internet a gente tem uma voz assim que a gente nem percebe, e cara, às vezes não é legal a gente pegar muito pesado, assim, porque Entendi. Existem seres humanos dos outros lados, que tem família, e o nosso conteúdo acaba chegando em lugares que às vezes a gente não... Pô, a gente tá aqui no História em Movimento, nunca acreditou como que a gente chegou aqui. O conteúdo chegou de alguma forma, então... Eu não lembro qual foi o jogador que falou isso na ESPN até. Cara, quando criticar... Esqueci o nome agora. Acho que foi o Pedrinho do Vasco, cara. Eu falei, pô, tome cuidado a gente que tá na televisão de como a gente faz crítica para jogador. Porque são seres humanos. São seres humanos. Então a gente toma cuidado pra gente... A gente não quer só ganhar like. Sim. A gente não quer ficar se aproveitando... Porra, cara, tem um monte de vídeo do Yuri Alberto que a gente grava lá na hora, que, meu irmão, se a gente posta aquilo lá naquele momento, vai dar milhões de visualizações, xingamento, engajamento bom pra gente. O Éder às vezes liga pra mim e fala, pô, Dani, vamos segurar esse. Pô, esse daqui não vamos se aproveitar desse Yuri, momento? Tem que agradecer os caras, hein, mano? Porra, tem vários, mano. Agora, tem uns ou outro... Que aí não tem como. Aí, às vezes, a gente posta, mesmo porque é alguma coisa do momento, alguma coisa que tá acontecendo, mas assim, a gente se policia muito, né? O Yuri Alberto se esforça, né? Tem uns vídeos, assim, uns cortes. Agora vamos falar de Corinthians, né, cara? A gente tem que falar do Corinthians, que vocês acompanham, eu também acompanho muito. Confesso que eu ia mais no estádio, assim, mais jovem, hoje gostaria de ir mais até. Mas é mais difícil, mas acompanho em casa, enfim. E aí, o que vocês estão achando desse 2023 corintiano?
Olha, O Daniel já fez uma cara, ele olhou pra é um ano pra gente esquecer, cara, porque tá bem complicado. E até igual a gente tava falando agora há pouco, né? A gente tenta ao máximo não criticar jogador, mas assim, também a gente fala muito em... Também não vamos passar pano pros caras, porque eles são cobrados na mesma proporção do salário que eles ganham. Na sua empresa você não é cobrado? Exatamente. Aqui eu também sou cobrado. Exatamente. Né? Cobrado. Então assim, cara, não quer pressão? Não seja jogador de futebol, porque você vai ganhar muita grana. Mas também essa pressão vai vir por parte da torcida, jornalismo e tudo mais. Só que a gente sempre tenta... Dá uma segurada porque é nosso time, né? A gente tem que apoiar. Mais não xingar, né? Porque tem outros caras que xingam, né, na cara dura. Sim. A gente critica. Só que a gente critica, o Éder traz, às vezes, inúmeros argumentos. Pô, o Matias Rojas não tá bem hoje, por quê? Pô, aconteceu isso, errou tanto isso, errou... Só traz dados. Vocês tomam cuidado para não ser mais... Porque eu seria muito mais crítico com o Corinthians, porque eu sou corintiano. Vocês sentem isso também, de tomar esse cuidado para não carregar muita caneta, assim? Quando vocês vão fazer o conteúdo, você, Daniel, também. Tem gente em live às vezes que entra, pô, só fala mal, né? Mas pô, que ultimamente o assunto que são as coisas ruins que estão acontecendo, né? Mas aí, pra não ter só crítica, a gente às vezes tenta trazer um conteúdo antigo, outras coisas diferentes, sim, mas a gente pensa nisso. Ultimamente, os vídeos antigos são os que mais me alegram. É isso. Eu acredito que além, acho que os jogadores ali, comissão técnica, aquilo que você falou, né? Que a vitória é a consequência de várias coisas. A administração do Duílio Monteiro Alves, que o pessoal fala que é um cara legal e tal, eu já tive até a oportunidade de entrevistar ele. E ele foi muito solícito ali e tal. Mas não rolou, entendeu? Esse episódio vai ao ar, a entrevista foi ontem, e ele fala umas coisas assim que eu não sei que mundo que ele tá vivendo, assim, entendeu? Assim, o Corinthians é o exemplo de profissionalismo, não sei o quê. O que vocês acharam dessa entrevista do Duílio, assim, cara? É complicado, né? Ele falou que a única diferença pra gente do Flamengo e do Palmeiras são os títulos, porque de resto só tudo isso, bem, né? Então, assim... Só isso. Tranquilo. Pô, cara, eu quero ganhar título também. Exato. E aí, isso até linkando com a tua última pergunta, o ano do Corinthians... Começou agora em novembro, a gente viu um time do Corinthians de janeiro até aqui, sem padrão tático, sem estratégia, sem a gente saber qual que era o time do Corinthians. Com o Luxemburgo, a cada partida a gente tinha um time diferente, jogadores diferentes em campo. A gente não conseguia escalar o time do Corinthians, sem preparo cara. físico. Sem preparo. Então, assim, nada aconteceu nesse ano de 2023, os outros anos também não foram bons, mas assim, esse ano... Eu não sei qual foi a entrevista, o jogador que falou, acho que foi o Fagner. Não, agora estamos começando um novo trabalho, um novo ano. Em outubro, pô. Meu amigo, faltam 6 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E o que foi feito esse ano? Então não dá para aceitar o Duílio falando tudo aquilo que ele falou. Ah, faturou mal, é porque é dívida. E o futebol, a gente está começando agora? Eu vou perguntar pro Éder, assim... Eu não tenho acesso aos números lá que o Duílio passou. Estou acreditando no que ele falou, que realmente ele se preocupou com a parte financeira. E eu acho que é importante também. Sim. O time precisa ter uma dívida grande, ele baixou lá uma parte da dívida e tal. Mas bola, o que é bola? É montar time e tal. A sensação que eu tenho é que ele, embora ele tenha sido diretor de futebol, ele não foi bem nisso. Ele não tinha essa não posso dizer pra você, não é um talento, mas sabe esse olhar assim mais... Feeling, né, esse feeling. E quem ele colocou também foi muito mal. E aí tem que dividir com o Roberto de Andrade e com o Alessandro. E o que você achou dessa montagem de elenco, das trocas de técnico, do Cuca, tudo isso que aconteceu nesse ano com o Corinthians? Eu falei até pro Dani que a entrevista do Duílio a gente precisa ler ela de duas formas, né? Na parte financeira, igual você falou, se todos os números que ele trouxe pra gente forem verdadeiros, beleza. Essa é uma crescente para uma vida financeira saudável de uma empresa. Porém, a gente não pode esquecer também que quem fez toda essa dívida foi a chapa dele, Renovação e Transparência. Exatamente. Então, assim, não era pra gente ter toda essa dívida se não forem eles. Porém, você não pode só pensar nas finanças e esquecer da parte de futebol, porque o futebol ela anda em conjunto com tudo isso que a gente está falando também. E ele esqueceu simplesmente do futebol, cara. A gente pensou só em trazer jogadores antigos que já fizeram sucesso no Corinthians.
esperando que esses caras seriam a nossa salvação. Perdemos jogadores aí enquanto os rivais estavam se reforçando, contra o São Paulo mesmo na Copa do Brasil, fomos eliminados, e o time simplesmente se desmanchou. O único cara que a gente tinha, até a galera fala, saudade da loira, né, que é o Roger Guedes, né? Perdemos ali o cara que salvou a gente muitas vezes. Era fominha? Era, mas eu tô vendo que ele faz falta. Tinha o sonho de jogar no Catar? Tinha, mas puta, que saudade hoje desse cara, porque faz falta, né? E a gente não se planejou pra perder ele, cara. E até uma discussão que a gente teve ontem, um debate que a gente teve ontem até com a Tati Mão na nossa live, eu concordo também. Pô, a parte financeira parece que foi um trabalho que foi... Sim. É o mínimo! É o mínimo. Obrigação. Todo mundo tinha que fazer isso. Sim. Não, e detalhe, eu comentei isso com o Daniel, fazer isso com o Corinthians é uma coisa que se você não for muito ruim, você consegue. Porque o nome do Corinthians é um nome que vende demais. Você captar dinheiro com o Corinthians, se você tiver uma estratégia de marketing certa, você investir, fazer certinho, vai dar resultado. A exemplo do que... não agora, mas eu lembro uma época que o Barcelona não tinha patrocínio na camisa. E ele gerava todo o dinheiro dentro do clube, assim. Então você tinha caneta, tinha tênis, tinha boné, tinha tudo. E isso... Imagina, o próprio clube é o seu próprio patrocinador, então ele não dependia de ninguém. E o Corinthians tem uma força de torcida absurda, de consumo absurda. Então quando chegam esses números que são, ok, razoáveis, é para ele falar... É que assim, né? Ele fala isso porque como o futebol foi muito ruim, né? Ele tem que falar alguma coisa, né? Sim. Mas é o que você falou, né? Não é oh meu Deus, parabéns. O Duílio falou ontem na entrevista que não tem como pagar 1 bilhão de dívidas em 3 anos. Eu falei, desculpa, eu tenho que discordar disso. Com a fome você disse, com a força que o Corinthians tem, com a marca que o Corinthians tem, por que não tem como pagar em 3 anos 1 bilhão de dívida? Dá pra pagar em 1 ano se quiser. Por quê? Será que a torneira fica... o cano tá furado? Por que não dá? Pra onde escoa toda essa grana? Fala aí, Éder, quanto que foi arrecadado com o Roger Guedes em 3 horas no Pix do Roger Guedes, né? 40 mil reais, né? Caraca! 40 mil reais, uns doidos descobriram o Pix dele e começaram a passar dinheiro pro Roger Guedes ficar, cara. E lógico, não que seja algo tão simples assim também, de faz pra mim essas... Vou dar meu Pix aí também. A gente tá dando um exemplo aqui também... tosco, de reunir uma galera lá e juntou 40 mil reais. Mas assim, tem coisa boa que dá para ser feita usando a marca do Corinthians? Tem estratégias boas para aplicar lá dentro que dá para fazer? E eu acho que tem exemplo... eu acho assim, não tem problema nenhum você de repente olhar um exemplo que deu certo e não fazer exatamente igual, mas você pegar ali uma influência, entendeu? O que o Flamengo fez foi um negócio que deu certo, cara. Os caras fecharam a torneira, foi ali, sofreu e hoje eles colhem frutos disso. Em relação ao Palmeiras, eu acho que é diferente, porque assim, não foi uma estratégia do clube para buscar. A empresa que foi até lá e falou, a gente vai tomar conta, vai fazer assim, e que eu acho que é perigoso também, porque aí o cara vai embora e como é que fica a sua situação? Mas enfim, deixa eles lá. O assunto é o Corinthians. E vocês acreditam que um dia o Corinthians poderia virar SAF? Não. Por quê? E eu discordo muito disso de SAF. Há uma discussão. Eu já vi essas fóruns de torcedores. Vira SAF, não sei o quê. Por que não, Éder? Cara, não, porque vai contra a história do Corinthians. Vai contra o que representa o time para a torcida. O Corinthians, um time fundado por operários e um time que, nos seus piores momentos, foi quando esse time mais cresceu. Por quê? Porque o povo conseguia identificar a vida dele dentro do Corinthians. Pô, não tá dando nada certo pro Corinthians. Pô, é tipo minha vida, é tipo o que eu tô passando, eu vou torcer pra esse clube. E não tem como o Corinthians virar SAF, cara. Não existe. Não existe, uma porque a torcida não vai aceitar. E outra porque isso nunca passaria no Conselho Deliberativo do Corinthians também, em tudo. Então, eu até falo pra uns amigos meus, cara, o Corinthians nunca vai virar SAF. E eu até comentei acho que foi com o Dani que eu comentei recentemente, eu vi o John Textor lá do Botafogo entrando lá reclamando. Alucinado. E o comentarista falando assim, ó lá, o dono do Botafogo. Cara, não existe você acontecer... Eu acho que mais de 90% da torcida não conseguiria ver isso. Ó lá o dono do Corinthians. O Corinthians não tem dono, o Corinthians é nosso. O Corinthians é de cada um aqui, sabe? Sim. A gente pode... O maior patrimônio do clube é a torcida. É a torcida. Você Exato. concorda, Daniel?
Concordo, isso gera muito debate, mas assim, eu concordo plenamente. Eu sou do lado do Éder também. A gente, no nosso grupo de amigos, tem os dois lados. Tem os caras, não, tem que virar, sabe? Tem tudo, assim, a gente respeita, mas assim, eu sou muito disso, pô. O Corinthians é do povo, é a torcida que faz o time. Nós somos diferenciados, cara. Assim, é absurda a diferença. Não é só porque eu sou corintiano, não, cara. Pô, tem amigos de outros clubes aí, a gente frequenta muito estádio. A torcida do Corinthians é diferente. A gente faz a diferença e não dá. Eu não aceitaria. O que eu gostaria era de ter um cara bom, um profissional bom, ter uma gestão profissional dentro do clube, um cara, às vezes, um empresário com grana, mas que administre o clube da forma correta, ponto. Então, mas embora não seja SAF, o que eu percebo, e a gente até comentou sobre isso, não dá mais para o Corinthians Futebol as decisões do Corinthians Futebol serem tomadas pelos conselheiros, que eram os associados, que, de uma forma indireta, se consideram donos, entendeu? Então eu queria perguntar isso para vocês, entendeu? Primeiro, se vocês são a favor dessa divisão do Corinthians Futebol e Corinthians Clube Social, que é um baita clube, tem piscina, tem os caras e tal. E como seria isso? Como fazer isso? Como que vocês imaginariam isso, o Corinthians não sendo mais administrado por esse corpo de sócios e conselheiros? Tá. O que gera dinheiro pro Corinthians hoje é o futebol. Não tem jeito. Então, assim, o clube social do Corinthians gera prejuízo pro Corinthians. É deficitário, viu? O clube é deficitário. Então, o mínimo que você tem que fazer é separar, criar um CNPJ diferente pro futebol e um outro pro clube e ponto. Só que os conselheiros lá dentro são caras que frequentam o clube social. Eles pensam muito naquilo. Eles têm os amigos dele da bote. Não tô falando que é o pessoal da bote nem nada, mas tem ali. Tem as panelinhas. Deve ter uma galera ali. Da bote lá. Tem as panelinhas deles ali. Que faz o churrasco ali perto das quadras de grama sintética. Pois é. E esses caras definem um futuro de 35 milhões de pessoas. Pra mim, o que teria que acontecer, e vai ser muito difícil isso também, é o fiel torcedor, o torcedor que está no estádio de fato, começar a votar e participar disso. E ter peso, né? E ter peso, porque a gente fala muito, vota ou no André Negão ou no Augusto Melo. Beleza, a gente tem que escolher esses caras, mas a gente tem que votar também nas chapas do conselho. Não é só você... Cara, é igual o presidente da República. Se o Lula, que tá lá agora, se ele não tiver um Senado que apoia ele não passa as coisas que ele vai... A Câmara dos Deputados... No Corinthians é a mesma coisa. Não adianta a gente colocar o Augusto Melo e os conselheiros não serem do lado do Augusto Melo, não pensarem do lado dele, serem todos da renovação e transparência. O Augusto Melo não vai conseguir fazer nada. Então, isso é um negócio que tem que começar a mudar no Corinthians, sabe? A gente votar também, escolher as chapas certas. Acho que pela primeira vez agora, a gente vai ter uma chapa que é de torcidas organizadas lá dentro, fiscalizando. Então, é um grande passo. É um grande passo, vai começar a mudar. Espero que eles ganhem aí, cara. E aí, Daniel, como dividir a parte social com a parte de futebol do Corinthians, que é muito maior, né? Augusto Melo tem dito aí que ele vai trazer gestão profissional no clube. Era um sonho que eu tinha. Inclusive, trabalho de TCC da faculdade foi gestão profissional em clubes desportivos. Entendi. Cara, manda pro Augusto Melo. Chama aí, pô. Dá uma olhada. Não. Já tá pronto, ó. Tá pronto. Deve ser muito trabalho. Para não falar encrenca, né? E aí, como você acha que dá para fazer essa divisão, cara? Eu acho que se organizasse de uma forma profissional, com profissionais capacitados para tal, acho que daria para fazer essa divisão. Mas os conselheiros não iam aceitar, né? Iam ficar meio puto. Isso que é difícil, né? Assim, porque como é que você vai fazer com que esses caras abram mão daquilo que é tão... Porque é uma mata, né? Pô, deve ser mó barato, né? O cara chega e Daniel... Tem ingresso aí pra você por mês inteiro aí, você, pô, que legal. Você vai coordenar a base, você vai camisa e tal. E o que me irrita também é que, assim, às vezes o coordenador da base, ele nem sabe de futebol, de tá lá porque apoia e tal. E isso prejudica muito o futebol, que é o que todo mundo gosta no Corinthians, né, cara? E aí fica difícil, né? E esse ano nós tivemos 4 técnicos. Para vocês, qual foi o pior deles, assim? Olha, o pior deles. Lembrando todos, Luxemburgo, Fernando Lázaro, o Danilo, né? Por um jogo, Cuca. E agora o Mano Menezes. Eu tenho a minha resposta. Você, Éder? Cara, eu vou colocar
O Lázaro. Lázaro. O Lázaro. Perder pro Ituano em casa é difícil. Mas antes de explicar, eu quero ver qual que é a do Dani aqui, ver o que ele vai falar. Daniel. Luxemburgo. Luxemburgo? Agora por que o Lázaro? Vamos lá. Cara, o Lázaro pra mim, porque foi uma aposta muito arriscada do Corinthians. Tinha muito mais a perder. Tinha muito mais a perder. E eu sempre falo, já projetando o ano de 2024, a gente não pode vir com a cabeça que a gente começou 2023. Tem 50% de chance de dar certo e 50% de errar. A gente não pode vir com isso. Como tinha 50% de chance do Lázaro dar errado, deu errado. E hoje a gente está colhendo frutos de uma pré-temporada frustrada que a gente fez. Poderia dado muito certo como deu o Carille, por exemplo, cara. Carille, campeão brasileiro, tudo Mas mais. É uma dessa em 10. Exato, não pode. Então, pra mim, o Lázaro é um ótimo profissional. Nada contra o Lázaro. Ele é um ótimo profissional de estatísticas ali, de análises. Mas como técnico, cara, técnico tem que ser aquele cara que punho firme, sabe? Não, e que me irritou é que assim, quando o Lázaro chegou no Corinthians, vários jogadores do Corinthians iam no podcast. Mas mudou o clima, aí detonavam o Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira, isso aqui, o Lázaro mudou o clima, aí eu pensava assim, legal, mudou o clima e vocês vão jogar. E aí? Não jogou, né? E você, Daniel? Eu concordo disso com o Éder, mas assim como o Augusto Melo hoje também é uma aposta, é um aventureiro. Então assim, e aí eu apoiei o Lázaro justamente por causa do Carille também. Entendi. Então falou, vamos dar tempo pro moleque. E o Lázaro tá lá no Corinthians desde sempre, assim. Ele participou de todo o processo de crescimento do Corinthians desde 2008, 2009, fazendo lá também, criando o Cifute, ele trabalhou com o Mano, com o Tite, com Pode todos ser que os no treinadores, futuro ele seja. Pode ser. Agora o Luxemburgo, porque você não gosta. Eu acabei falando, o Luxemburgo foi um dos melhores técnicos que eu vi na década de 90. Inclusive no Corinthians. No Corinthians, inclusive, assim. Só que eu fui muito contra a chegada dele desde o começo. Por ser um treinador, não gosto de falar essa palavra ultrapassado, com relação, não gosto de falar de idade, mas assim, ele estava afastado do futebol já. Desatualizado. Talvez desatualizado e estava afastado do futebol, e quando ele chegou eu falei, cara, isso daí não vai dar bom isso daí. E eu preferia alguma coisa diferente. Assim. Mas eu não sei vocês, mas aquele jogo do Atlético me iludiu, que vocês não têm ideia. A gente se ilude. Mas o Luxa é isso. Que naquele jogo eu falei, cara, o Luxa conseguiu fazer o time mais jogar. Mas o Luxemburgo, ele fez a mesma coisa no Palmeiras. Ele teve assim um começo muito bom no Palmeiras, foi campeão paulista até em cima da gente. E depois ele estagna assim, e cai. Foi igual no Corinthians. E por isso que eu falo, no começo ele foi importante, a gente tava perdido ali, né? E daí ele foi, mas depois também fraco. Não teve técnico bom, né, esse ano. Agora, cara, o Mano Menezes, se tivesse... eu vou te falar, nem era... O Mano, ele foi pela circunstância a melhor opção, mas se você, assim, falar pra mim, Johnny, escolhe um técnico, eu não sei se eu colocaria o Mano Menezes, porque parece que eu tô voltando ao passado, voltamos 3 casas, vamos lá, de novo, vamos montar o elenco, tal. Entendi. E assim, só para complementar essa questão do Luxemburgo, a gente reconhece muito o trabalho que ele fez no começo. A gente precisava ter um cara com pulso também no início. Sim. Lá. Que, fosse um para-raio para tentar, porque tava uma bagunça, continuou uma bagunça, mas tava uma bagunça ao quadrado lá. Então a gente reconhece o trabalho dele do início. Eu acho que o jogo do Estudiantes foi muito... Pra mim ali ele já teria que ter tirado ele ali. Já deu pra perceber. E outra coisa que me incomoda, não sei se vocês sentem isso. Esse elenco do Corinthians, esses jogadores, tem jogador lá que já tá há muito tempo, que eles são muito mimados, assim, sabe? É uma coisa de... tá cobrando muito, eu não gosto, eu não sei se eu vou fazer. O Vitor Pereira meio que tinha uma dificuldade, às vezes, com alguns jogadores. Vocês sentem isso também? Que às vezes o elenco parece que tá tanto tempo no lugar que já... Sabe aquele funcionário que trabalha tanto tempo na empresa que ele já se acha que sabe mais que o dono, assim, entendeu? Cara, acontece isso hoje no Corinthians, sem sombra de dúvidas, e inclusive o Vitor Pereira, fale o que quiser dele, foi Judas na hora de sair, não colocou a verdade, hoje a gente sabe realmente o que aconteceu, mas ele colocava esses caras pra correr, ele fazia esse time jogar, esse time aí a gente quase foi campeão da Copa do Brasil, chegamos em 4º no último Campeonato Brasileiro. Sem sofrer, exatamente. E daí, esses caras aí agora, com a chegada do Lázaro, montaram aquela panelinha ali, que eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe. Os caras ficam acomodados ali, não aceitam crítica.
E poxa, cara, é difícil falar disso. Pressão e os jogadores nesse, entre aspas, aí, mimimi. Cara, a população também sofre pra cacema, cara. A gente sofre pra caceta com muita coisa na vida. A gente tem muito problema. Ganha o salário mínimo, muitas das pessoas não têm dinheiro pra nada. Tem cara que vai no jogo que eu tenho certeza que esse dinheiro vai fazer falta pra ele. Mas ele tá lá no jogo. E faz. E aí, gente, é isso, cara. Os caras estão lá fazendo o trabalho deles e eles têm a ciência da exposição que o Corinthians dá. Cara, o Neto, recentemente, aí nessa semana, no programa, falou até do Fausto Vera, que teve aí talvez um problema aí pessoal, emocional. Eu não sei que e o problema Alberto também. é esse que tá acontecendo. Era melhor falar logo, né, cara? Cara, todo mundo tem também. Eu tenho, o Éder tem. Às vezes a gente acorda num dia que não tá tão bem também. E vocês assim. vão lá trabalhar. Exato. Tem que trabalhar, cara. Eu não posso chegar no meu trabalho pro meu chefe, olha, minha namorada, cara, minha esposa. Briguei com a minha namorada. Resultado, amigão. Traz aqui, pô. Então, sabe. Pois é. E, cara, isso que o Dani falou, que o povo brasileiro é sofrido mesmo. Demais. E às vezes uma das únicas alegrias que o povo tem é o futebol. É ir ali assistir o Corinthians. E daí você liga a TV, você não vê esses caras correndo. Você não vê esses caras dando garra, dando raça. E isso que deixa a gente maluco da vida, sabe, cara? É o que eu tava falando com o Daniel sobre isso, assim, que eu entendo perfeitamente que nem todo dia a parte técnica vai funcionar. E faz parte isso, ok, entendeu? Agora, até porque a torcida do Corinthians tem grandes ídolos do Corinthians que não eram um primor tecnicamente. O Ezequiel não era um primor tecnicamente. Eu gostava, cara. O Zé Elis nunca foi um volante. Você fala, nossa. Gilmar Fubá. E a gente apoiava. Por quê? Porque esses caras corriam, esses caras davam raça. O Herrera, lembra do Herrera, do 2008? Mirandinha. Então acho que falta também o Matias Rojas. Acho que esse é um caso bem sintomático, assim, de agora. O Matias Rojas chegou no Corinthians. Ele tinha que passar lá com o Fernando antes de tudo, assim. O Fernando Vanner vai sentar com ele e vai falar. Vou com 40 minutinhos explicar o que é isso aqui, onde você está chegando aqui. Por que aqui, cara, você vai ter que ralar demais, vai ter que dar carrinho, você vai todo jogo. Porque mesmo quando não der na técnica, vai ter que dar na vontade. E aí você não vê isso em campo, entendeu? Aí você fala, pô, o cara ganha uma bala e não quer correr, meu. Aí é difícil, né, cara? É como vocês sentem isso também, Éder? Você vê nos jogos? Você vê o Juliano, assim, arrumando calção? Assim. Ai, cara, eu sinto. E o Matias Rojas, acho que é o que tá em alta agora, né? Pior que eu acho que ele sabe jogar bola. Dá pra perceber que ele não é um cego, um cara muito ruim, grosso. Mas parece que não tá ainda alguém tem que chegar dele. Ó, tá vendo? As 40 mil pessoas vieram aqui, entendeu? O Mano Menezes falou isso falou em uma entrevista, acho que até pra ele não foi direto, assim, mas ele já deixou no ar, entendeu? Acho que ele precisa, o Mano falou mais ou menos, acho que ele precisa entender a responsabilidade que ele tem com essa camisa, né? E falta isso. E a ideia que você deu agora, pô, chamar o Fernando, vou dar uma aula aqui pra todos os novos jogadores do Corinthians. Putz, seria ideal isso, porque os caras não sabem. O cara veio do Racing, a pressão que ele sofria no Racing, nunca compare a pressão do Racing com a pressão do Corinthians. Como a gente vê vários jogadores que já passaram aqui jogando muito bem em times pequenos, vem pro Corinthians, sente a pressão e não joga. Corinthians é diferente, cara. Só pra causar, quando a gente vai pra uma entrevista de emprego, uma empresa que a gente não conhece, qual que é o primeiro dever de casa que a gente faz? Você tem que conhecer a empresa que você está trabalhando, né? Mas jogador hoje, cara... Então, mas é isso que eu ia falar pra vocês. Tudo mal acostumado. Os jogadores, eles vivem numa bolha, assim, que é um mundo muito paralelo, cara. É um mundo muito fora do que é o mundo real, do que é o que o Daniel falou, entendeu? De entender que, isso que você ganha aqui não existe. Que as pessoas sofrem para vir aqui. E nós vamos fazer um exercício agora, hein? Ixi, Dano. Somos... O Éder é melhor nisso. Não, vou fazer, você vai fazer, Daniel. Começa com ele. Somos os diretores de futebol do Corinthians e o Duílio já deu a carta branca pra gente. Os nomes dos jogadores estão na mesa. Nós vamos decidir agora quem fica, quem sai e se ficar, se vai pro banco, se vai mudar o contrato. Beleza? Vocês topam? Vamos aí? Beleza. Então já vamos começar com o Cássio. E aí? Fica, sai, renova, vai dar chance pro Carlos Miguel? Como é que fica? Fica. Com certeza. Continua titular. Continua titular. Ano que vem vamos dar um pouquinho de chance pro Carlos Miguel, mas Cássio titular absoluto. Daniel. Fica.
deixa ele titular. Uma hora a oportunidade vai vir pro Carlos Miguel, ele vai abraçar, e aí a bomba vai ser na briga dos dois. Eu acho que fica, porém, tem que dar chance pro Carlos Miguel. Porque eu sinto no Cássio e é normal. Em alguns momentos uma queda já física, algumas coisas que ele fazia antes e já não é mais a mesma coisa. Muita gente fala, nossa, mas o Cássio é muito decisivo. Mas ele é muito decisivo porque o time também é muito ruim. Então ele acaba aparecendo. O ideal não era que ele assim, sempre o Cássio salvando e tal. Porque... Ele é o goleiro que mais fez defesas no mundo. Por quê? O time é ruim pra caramba. Bolas por Você jogo. Entende? Vários insultos de pênalti. Aí é mérito dele, eu entendo. Mas acho que o Carlos Miguel é um cara que o Corinthians tem que olhar com carinho. Baita goleiro. Já pro próximo ciclo. E os ciclos acabam. E respeitar muito o Cássio para acabar esse ciclo, não por tudo que ele já fez. Beleza? Vamos lá, lateral direita. Fagner, fica, sai, renova ou vai pro banco? Cara, o Fagner eu manteria ele só se fosse com um contrato de produtividade. Mas titular ou banco? Não. Banco, cai o salário. O Fagner quase não jogou esse ano por causa de lesão e tudo mais. Eu acho que a gente precisa pensar nesses medalhões aí esse ano em produtividade. Renato Augusto também, que a gente vai chegar nele. Contrato de produtividade. Vou te dar um salário aqui, se você atingir essas metas aqui... Se o cara falar que não, tchau, vai embora. Exato, até porque, não me alongando muito, a gente sabe que o Corinthians tem muita dívida. E eu não sei se a gente vai conseguir comprar um time inteiro pro ano que vem. Então por isso que eu abriria essa exceção. Tem que por a gente não saber... Eu não sei como é que tá as finanças do Corinthians, vai dar pra comprar um time inteiro. Não, ele não tem 25 milhões pra pagar a última parcela da Arena. Vai ter dinheiro pra comprar um time pro ano que vem? Exatamente. Então, mantém se ele quiser produtividade. E aí? Essa questão aí que é difícil, porque não dá pra saber. A gente vai precisar ter um monte lá agora. Mas vamos supor que nós temos o dinheiro. Temos o dinheiro fora. Tchau, Fagner. Então fora. Tá bom, assim, cara, Fagner... Eu brigo com muita gente. Eu brigo com muita gente que era o melhor lateral direito do Brasil de 2018 pra cá. Total, concordo. Porque o Tite levou ele pra Copa do Mundo, tinha que levar. Quem foi o nosso lateral na seleção? Nessa Copa a gente não tinha. O que o Hazard fez naquele jogo? Ele acabou com o Hazard. É aquilo que a gente tá falando, respeito aqui não é pessoal. A gente respeita a carreira desses jogadores, mas a gente tá aqui tratando de futuro. E pra mim, Fagner sai também. Até por aquela questão que eu falei do funcionário que está há muito tempo na empresa, que já meio que se considera dono, e eu percebo que ele também não aceita muito, ele não quer sair, entendeu? Sim. Então eu acho que Fagner, muito obrigado, sua história acabou. Da lateral direita para lateral esquerda, Fábio Santos. Agora eu vou do titular e do reserva, Fábio Santos e Bidu. Tá. Eu descartaria os dois. Certo. Descartaria os dois, não manteria nenhum dos dois. Não, Fábio Santos já deu idade e o Bidu não é jogador pro Corinthians. Entendi. Fora. Já sem, nem pra discutir, mas ele é legal. Fábio Santos, monstro sagrado, mas... Tem história, respeita a história. Boa, agora já e o Bidu não vai ter nem a chance de fazer história. O Bidu não era pra nunca ter, com todo respeito, ter vindo. Não é pra... Não é pro Corinthians. Não é pro Corinthians. Hoje, talvez, mas não. Daniel, você na lateral esquerda nos bons tempos, você é melhor que o Bidu? Enganava bem. Tem aquele arco na bola. Enganava faz bem. Tempo que eu não vejo um lateral que cruza bem, cara. Tá difícil. Até o Piton cruza mais que o Bidu, cara. O que matava no Piton é que ele marcava também igual assim, de longe. Rei dos cruzamentos, né? Pra marcar. Nossa, cara, eu lembro na arena ali, eu falando, Piton, vai nele. Hoje aqui ele seria rei, cara, nesse time atual que a gente tá, vixi. Ele seria rei. Vamos pra zaga. Veríssimo manteria, com certeza. Mas o fica também. Mas eu acho que o Veríssimo tem uma ele é empréstimo, né? Acho que mais até o meio do ano que vem. Aí... Tem que pagar uma multinha aí pra ele ficar. Mas eu acho que o Veríssimo entrega. Ele entrega. Tamo com dinheiro, né, gente? Tamo com dinheiro. Veríssimo fica. Mas mesmo, vamos supor que o Corinthians não tem dinheiro, é o que a gente tava falando. O Corinthians a gente não tem o dinheiro aqui agora, mas é o Corinthians, cara. Os caras tem como chegar e criar situações, vamos tentar e tal. Gil. Não. Tchau. Mas tá jogando bem, Eder. Tá dando cabeçada tá jogando, cara, mas já foi, né? Já foi. E pensando, claro, que é em um cenário que a gente tem dinheiro, tá? É. Tem dinheiro, porque
Se a gente não tiver, talvez a gente tenha que aguentar um pouquinho mais o Gil ano que vem. Não quero isso, tá? Mas vamos fazer um parênteses rápido com você, e eu comentei isso também com o Daniel. Lembra do Cifute? Meu, o Cifute do Corinthians era bom, cara. 2008, 2009, quem era Ralf, quem era Elias, quem era Chicão. André Santos, quem era Chicão. E não eram jogadores absurdamente caros. Então, assim, quando a gente fala que o Corinthians não tem dinheiro, ele não tem dinheiro para fazer um elenco assim galáctico, ok. Mas para fazer esse trabalho de, vamos peneirar talentos para achar, para vir pro Corinthians, cara que vai jogar. Eu acho que dá para fazer, entendeu? Melhor do que o zagueiro, melhor do que o Gil. Tomara, porque assim também, quando esses caras subiram, a gente tinha acabado de cair, né? Série B. Então, assim, é mais fácil também você conseguir arriscar um pouquinho mais nesses caras, né? Entendi. É cara com fome, eu acho que falta essa fome, sabe? O cara que quer, que vai. E esse aqui já foi um dos brasileirões mais difíceis que tivemos. E o Cássio cantou essa bola lá. E ano que vem, cara, vai ser na mesma. Vai, com certeza. Então, cara, é difícil. Não tem resposta certa e resposta errada. É bem difícil que a gente vai passar aí pra reformular esse time. Daniel, Gil. Cresceu muito jogando bem ao lado do Veríssimo, mas fora. Pra mim, banco. Poderia renovar, mas vai pro banco. Não é mais titular. Não dá pro Gil fazer 40, 50 jogos no ano. É que jogador, não quero falar isso, mas você percebe que ele já tá grandão, assim, não tem mais a mesma agilidade. E o Gil foi um baita do zagueiro, 2015. Monstro. Gamarra, ele tá no nível do Gamarra. Respeito muito, assim, um zagueiraço, entendeu? Mas assim, e também se não quiser o banco aí, fora. Mas eu acho que o Gil, assim, num ano, fazendo 10 jogos, ele vai entregar. Mas entra também o que você falou, o salário, vamos discutir, porque também não dá o cara sentado no banco ganhando R$1 milhão. Meio campo, agora pensar o meio campo que o Mano tá colocando, vamos lá, Juliano, vai, ele tá jogando. Não, rua. Fraco. Fora. Fraco, fora. Tem nem o que falar. Melhorou um pouquinho agora, mas não resolve. Tá chegando no final de contrato, os caras começam a jogar de novo, sabe? Juliano, fora. Maicon. Fora também, Juliano. Fora também. Maicon também fora. Fora. Pela idade do Maicon, acho que ele tá entregando muito pouco. 26 anos, né? E deu a volta por cima, o Maicon não estava jogando bem. No ano passado contra o Boca, acho que foi a última partida que ele jogou legal. Aí caiu muito e voltou bem. Entregou uma bola no Del Valle, até chorou e tal. Mas você acha que o Maicon fica? Cara, mesmo tendo voltado ele, fora também. Fora também. O valor também, né? Que acho que estão pedindo 6, 7 milhões de euros. É o que eu penso. Será que a gente não consegue um cara mais barato que entregue mais que o Maicon? É isso. Então, na América Latina mesmo, aqui a gente consegue. Vamos trabalhar esse futebol, vamos correr atrás. Quem era o Guerreiro? O Guerreiro é outro cara que eu não conhecia, os caras acharam. Então, Maicon fora. Fora. Fausto Vera. Não, fora! O problema é que tem contrato ainda, né, cara? Mas que o Racing quer. O Racing vai comprar. Pode levar, eu pago Uber pra levar ele no aeroporto. Volta com o Matias pra lá. Moscardo. Moscardo fica, mas ele deve sair logo mais, né? Esse é o problema. Mas se desse pra ficar, fica Moscardo, com certeza. De bola. Eu achei muito bom de bola. Muito bom. Personalidade, garoto com 17 anos. Porra, vestir a camiseta do Corinthians é difícil, cara. E na minha opinião, ele não é primeiro volante. Assim. Eu acho que ele é um jogador pra chegar na área, pra bater pra gol, porque ele joga assim, cabeça pra cima, ele abre espaços. Pra mim é um cara que tem que olhar com carinho, porque esse menino aí é pra seleção brasileira, é pra Copa do Mundo. Acho que até o Mano tá pensando um pouco de fazer do Moscardo como fez com o Elias naquela época também, né? Que eu acho que o Elias tinha mais pegada também. O Elias marcava também, corria muito, marcava, tava em todo lugar do campo. Talvez o Moscardo vai chegar, mas é muito bom de bola, na minha opinião. Então, temos que falar dele. Renato Augusto. Ai, cara, essa é complicada. Craque de bola. Quebrou nossa cara várias vezes. Eu sempre falo que somos privilegiados de ter visto o Renato Augusto jogar bola. Mas depois desse último ano que ele fez, eu não renovaria, tá? Ele fez aí aproximadamente 40% do tempo de bola que o Corinthians jogou, ele jogou 40%. Agradece, mas... ganhando 1 milhão, fez 7 jogos completos, não dá. Se ele for isso no ano que vem também, eu não renovaria. Daniel. Fora, infelizmente. Eu também acho que agradeço.
Tem que fazer uma festa lá. Uma estátua pra ele. Compra uns salgados, uns doces. Fala, Renato, obrigado. Ajuda os associados. Pega as placas, entrega. Mas de verdade. Mas eu acho que o Renato é uma questão física também. Porque, toda vez que ele tem uma dividida e ele cai, eu falo, vixe, já fico assim, vai complicado. Meio campo já foi? Já. Foi. Já, né? Mais 3 na frente lá, então, talvez. Né? Romero. Não, Rua. Mas tá jogando bem, Ederson, fez gol. Não, eu gosto muito do Romero da primeira passagem. Eu também. Mas o Romero não é o tipo de jogador que a gente tinha que contar aqui no Corinthians, sabe? Não é pro Romero ser titular do Corinthians na... Sabe pelo tamanho do Corinthians? Sim, eu concordo. Eu vou dar meu voto, Daniel. Romero. Fora... Mas eu sempre vejo a primeira passagem do Romero. O Romero, puta, ele era muito Corinthians, cara. Eu sempre gostei muito do Romero, cara. Sempre apoiei. Meus amigos me xingavam pra caceta, mas eu apoiava. Metia gol em clássico. Porra, ele, em 2017 ele meteu gol em todos os clássicos, cara. Ele era o Corinthians. O pessoal falando, ó, grosso modo, né? Que é grosso, que não é bom, tecnicamente não é lá essas coisas, cara, mas era muito Corinthians fora. Romero, fora. Porque agora acabou também, já passou, já foi. Mas é o que eu ia falar, Romero, fora, mas respeitando a história do cara. É o que o Éder falou, cara. Não é mais pra esse momento, a gente tem que dar uma... Sim, sabe aquele reboot? Aquele... Vamos virar a chave? Sim. Falta mais 2 no ataque? Mais 2, né? Quem mais? O Yuri Alberto e o... Matias. Vamos falar do Matias, vai. Deixa ele pro Yuri pro final. Matias Rojas, Éder. Cara, tá difícil. Fica, sai, vai pra banco. Cara, eu manteria ele no banco, tá? No banco, porque... sabe quando você tenta ver uma luz no fim do túnel? Não, talvez com esse Corinthians um pouquinho mais organizado, melhor. Porque ele é bola, dá pra ver que ele é bola. Cara, eu também acho. E, tem contrato, pagamos uma nota nele. Deixa ele lá no banco, como ele tá no banco hoje também, ultimamente, né? Quem sabe aí com um time mais estruturado ele não joga bola, mas por enquanto futebolzinho é banco, cara. E aí, Daniel? Tecnicamente muito bom, a gente sabe que ele sabe jogar, sabe bater na bola, fora. Fora. Não aguento mais, não vejo mais luz no fim do túnel. Você não vê essa luz? Fora. Pra mim, e vai entrar no segundo tempo, lógico, tô brincando aqui, mas... Cara, pra mim eu sempre brinco e falo, camisa 10 tem que chamar responsabilidade, tem que tomar conta no meio campo, tem que fazer o time jogar, tem que ser agressivo, tem que ir pra cima. O Matias entra em campo. Entrou em campo. É assim mesmo. Porra, velho, fora! Matias, vamos lá pra mim. Fica, mas com um asterisco bem grande, assim, de chamar ele... Sabe o cantão? Sabe aquela reunião no final da tarde, assim? 5 horas da tarde. Com Gaviões da Fiel, as torcidas ali, sabe? Tipo... então, eu acho que esse é um outro erro também do Corinthians, que o corpo diretivo é tão ruim que a Gaviões tem que ir lá fazer o que os caras têm que fazer. Mas tem um diretor de futebol bom pra chegar e sentar assim, Matias... A gente tem o primeiro semestre para decidir o que você quer, porque, cara, a gente não tá gostando do que você tá fazendo e você tem que melhorar. Eu chamo o Fernando, lembra que eu falei, explica a história, falo, a história do Corinthians não é essa. A gente acha, eu acho que você tem potencial, eu acho que também que ele tem potencial, mas se você não desenvolver, não vai dar para manter isso aí. Você tem relação, assim, olho no olho, sabe? Falar real com o cara, entendeu? Yuri Alberto, menino bonito, sorridente... Faz gols, ele comemora legal, né? Tá tão difícil ver essa comemoração. Deslizada louca, aquela né? deslize e tal. E aí? Yuri fica, tá? Yuri fica. Eu acho que pela garra, determinação, que, o cara tá grosso pra caramba, velho. Às vezes você olha assim, mas será você fala... que vai melhorar? Meu, tá difícil. Mas acho que pelo esforço que a gente Vocês vê... têm vídeos deles. Não, e eu vi esse cara jogando bola no passado, sabe? Com o Vitor Pereira. Mas a minha dúvida é, será que o que ele jogou foi um lampejo que não é e normal é isso? Mas assim, ele jogou bem no Inter também, jogou um pouquinho no Santos também. Eu deixaria ele com aquele asterisco que você falou. Mas assim, vai pro cantão também? Vai pro cantão. Você já viu aquela foto que tem acho que anos 2000, não sei, manchete assim do jornal, Gaviões da Fiel dá aula de como... Eu lembro. Então os caras todos sentadinhos na cadeira, assim. Aquilo ali, palestrando. Pior que aquilo ali deu errado, né? Porque foi antes da final de 2002 do Brasileiro, que a Gaviões foi chamar os caras pra falar que não era pra deixar pedalada, não sei o que, enfim. Mas fica, mas vai pro cantão, tem que dar uma situada nele também. E ele é novo, né? Ele tem 20 e poucos anos. E aí, Daniel? Fica, sai. Baita jogador, legal, gente boa, fora.
O Daniel é legal, eu imaginei na reunião. O senhor é muito bom. Eu ficava preocupado. Passa no RH lá, por favor. Né? Não, eu concordo. Assim, ele se doa muito em campo, cara. Mas ele precisa fazer gol, né? Cara, eu não vejo nele, assim, eu gosto muito do Yuri Alberto, sem zoar, assim. Ele deve ser um cara legal também, parece um cara de gente boa. Pessoa, dedicação, ele é Corinthians dentro de campo, ele se compromete, ele nunca tá machucado, o físico dele é excelente, mas o porquê que eu vejo ele fora hoje, eu falo brincando só fora, eu não vejo aquele cacuete de centroavante, goleador, que faz gol. Eu acho que tem um questionamento aí, será que ele é centroavante? Eu não sei que posição que ele joga, na real. Ou ele é um ponta de lança? Não sei. O Mano Menezes defendeu ele um tempo atrás, porque ele fica sozinho grande parte do jogo lá na frente, né? Quando a bola chega, é sempre ele na fogueira ali. E por isso o nosso asterisco, né? Eu acho. Talvez então, organizado, não sei. Agora, pra mim, ele é muito caro. Pra ele que ele entrega fora. É caro. Mas, agora uma interrogação também, uma pergunta pro Joey. Olha eu. Quando acabou o contrato do Yuri Alberto, não veio a torcida inteira fazer campanha, não. Tem que contratar esse cara. Contratamos por causa daquele futebol que ele joga. Ele é caro, mas todo mundo pediu também, né? Não, eu entendo perfeitamente o que você está falando e acho que esse recorte do momento dele era muito bom. Uhum. Mas a questão que eu comentei também com o Daniel a queda foi muito abrupta. Imagina assim, se metade dos gols que ele perdeu ele tivesse feito. De repente o Corinthians podia ter se classificado para a final do Sul-Americana. Uhum. No Brasileiro não estaria numa situação tão ruim. Mas teve o jogo do Atlético. Pô, mas ali eu nem conto o gol dele. Foi o goleiro que teve uma falha bizonha. Lembra na sua cabeça, acho que o jogo do Fluminense foi o último jogo que ele meteu os gols e perdeu também gols muito feitos. Então, assim, o Yuri Alberto é um caso assim, muito assim, difícil de você definir, porque ele era aquele jogador que a gente viu que jogou muito bem e está numa fase já de quase um ano ruim, ou ele o normal dele é esse, ali foi um momento que ele jogou bem, entendeu? O debate dele, assim, lembrando que é só a minha opinião também, eu concordo também dele ficar lá na frente muito sozinho, mas até ontem eu vi o Diego Souza jogando de novo, sozinho lá na frente. Mas às vezes é uma bola que bate, sobra, caixa. Mete caixa, cara. Ontem, de novo, ele tava sozinho, não jogou nada. Sobrou uma bola pra ele, que a bola não entrou por um milagre, cara. Eu falei, caraca, por que o Yuri Alberto não tem esse cacuete, cara? Isso que eu fico meio questionando. Aí eu acho que tem vários questionamentos aí. Ele é esse atacante centroavante? Talvez não. E ele jogava bem com quem? Com o Roger Guedes também, né? Porque o Roger Guedes fazia o trabalho, ele corria, driblava e tal. Então, e aí eu vou voltar naquilo que eu falei, e eu não sei se vocês concordam. Com a grana que a gente gasta com o Yuri Alberto, será que não dava para encontrar alguém também com fome, atacante para fazer gol, mais barato, que quer aparecer? Eu acho que tudo isso tem que ser discutido, entendeu? Mas por mim, pelo que tá entregando e pelo que custa, é fora, entendeu? Não, é caro, com certeza. São números, ele é caro. E ele é caro pela idade dele. Teve uma oferta do West Ham lá, o Duírio falou. Estamos indo pro final do nosso bate-papo, pode falar. Não, é só para deixar bem claro que é só uma brincadeira, a gente tem muito dinheiro, vai fazer uma remontagem do elenco, né? Porque eu tô pensando aqui, eu só fiquei com o Moscardo no time, então assim, calma. Ninguém mais joga, né? O Moscardo, o Cássio e o Veríssimo. Mas foram 3. Mas assim, é só a gente. Daria para manter o Yuri Alberto no banco, o Matias, assim, aí é só um fica ou vai. Entendeu? Mas acho que todo corintiano tá fazendo esse exercício. Sim. E Cifute, acho que o Cifute tem que trabalhar mais. Porque Jonathan Cafu, sabe, as contratações assim meio... Esse ano a gente perdeu 2 partidas pro Bragantino, que tem um time... Isso é politicagem, né? Empresário que entendeu? Troca de favor, isso daí Porque, voltando àquela questão financeira, a folha salarial do Fortaleza é bem menor que a do Corinthians. E os caras jogam. A folha do Fluminense. Bragantino. E a nossa folha foi atualizada ontem, o valor, né? Pra cima. Que a gente tava falando 18 milhões, né? Tá em quanto? 20? 22. Aí. 22 você somando luva de jogador, tudo isso. 22 era pra estar pelo menos no G4, né? Era pra gente estar jogando na UEFA Champions League, velho, com 22 milhões de folha. O Bragantino tem entre 8 e 10 milhões, acredito eu. Um time competitivo. E o time é competitivo. Pois é. Rapidinho, antes da gente entrar pro final aqui, eu acho assim, perder faz parte também. Aliás, no futebol você perde muito, mais até do que ganha, ok. Mas a forma como você perde,
como o Corinthians perdeu pro São Paulo esse ano, pra mim aquilo é inadmissível, cara. Aquilo ali é pra parar tudo e falar, tá tudo errado, cara. Porque era nítido que o São Paulo entrou, e o time do São Paulo não é esse primor, esse, nossa, tá jogando futebol vistoso. Eles não ganharam fora de casa o Campeonato Brasileiro inteiro. Mas aquele jogo, o São Paulo, era nítido que o Dorival deve ter chamado os caras e falado assim, vamos pra cima, vamos correr que eles não vão pegar a gente. E eu me sentindo mal assistindo o jogo, falando, o Lucas tocou e saiu, aquele gol lá que ele bate com a mão, e ninguém acompanhou o cara. E isso tem que mudar, entendeu? Isso tem que mudar, isso é o que eu acho que mais me incomoda, assim, no Corinthians, acho que deve incomodar vocês também, né? Vocês que estão no campo, assim, olhando o time jogar, se falar, corre, pô, marca o cara, velho. Vários jogos, né, tivemos essa indignação esse ano. Não, o Michael é volante, na hora que ele parece que ele faz assim, não, vai pra lá. E o Fausto Vera... Não tem um Ralf, não tem um cara que pega. Nesse jogo do São Paulo mesmo, a gente viu um time que entrou a 200 por hora e um time que entrou a 10 ali. Focado no jogo. Uma decisão de vaga. E repito, vamos supor, perdeu pro São Paulo, mas foi o São Paulo ganhou de 1-0 e foi pra pênalti, foi um jogo duríssimo. E foi ali no limite. Aí você fala, pô, meu time, agora, daquele jeito, contra o Fortaleza também, é muito feio, cara, pra história do time, pro que é o Corinthians. Estamos indo pro final do nosso bate-papo, rapidinho, os 3 maiores ídolos do Corinthians pra você, Éder. Legal, os 3 maiores ídolos. Eu ia falar um, mas é muito difícil, eu vou colocar 3, né, porque é mais fácil. Cara, vamos lá, Marcelinho Carioca, meu ídolo, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno? Mesmo com um pouquinho tempo ali que ele ficou. Com um pouquinho tempo. Ronaldo Fenômeno. Se o Ronaldo fica com 5 anos no Corinthians. E Yuri Alberto, não, brincadeira. Matias Rojas. E o terceiro, cara, eu não vi jogar, mas eu coloco Dr. Sócrates, tá? Dr. Sócrates não vi jogar, mas ele é uma bandeira. A gente vê a bandeira que ele representou. Sim, demais. E jogava muito. Jogava, né? Imagina. Eu não vi o Sócrates também assim, mas pelos tapes, assim, os gols que eu vejo ele fazer, enfim. E aí, Daniel? Difícil, olha, eu colocaria pelo menos mais uns 2 aí, esses que o Éder falou também. Eu vou ficar com os das minhas que você geração. Viu? Vamos colocar o que você viu. Eu vou ficar com o pessoal da minha geração aí, Ronaldo Giovanelli. Ronaldo Giovanelli, grande Ronaldo. Na minha infância eu era o Ronaldo Giovanelli. Ronaldo, espalma, Ronaldo. Quem nunca brincou de espalma, Ronaldo? Ronaldo jogava com Baré e Embu, sabe? Era difícil. Cara. E jogava bem com os pés também. Jogava com os pés, cara... tinha personalidade. Era expulso também. Isso, de uma identidade assim com o Corinthians, assim, absurda. Então, assim, poderia colocar o Cássio. Podia trazer o Ronaldo no podcast, pensei agora. Isso ia ser muito legal. Eu até falei, teria que ser 4 nomes, né? Porque tem o Cássio. O Cássio. Um ia ser. 4 nomes, eu misterei 4 nomes. Eu ponho o Cássio também. Vamos lá, 4 nomes. Tá, vai. Ronaldo Giovanelli, eu vou ficar com o Neto e Marcelinho Carioca também, por tudo que eu vivi com meu pai em estádio e com meu irmão naquela época, e de assisti-los em campo bastante. O Cássio por tudo que ganhou também pelo Coringão, que foi um monstro sagrado também. Pra mim é o Neto, porque eu acho que eu sou corintiano muito por causa do Neto, mano. Que o time era ruim, mas eu sabia que tinha um cara que ia lá bater uma falta e ia ser gol, sabe? Sabe aquela esperança? Fala, ele vai fazer o gol. E fazia, embaçado. Marcelinho, zica demais, assim. O Cássio, acho que não, por tudo que ele representa no Corinthians, assim. E tinha uns caras que eu gostaria de ver mais tempo. Eu gostaria do Tevez mais tempo, o Ronaldo mais tempo, entendeu? Eu acho que o Sócrates também, não só pelo time, mas pelo que ele representou até para o país politicamente. Ele foi um grande ídolo. Pessoal, estamos indo já para o final, foi muito bom esse bate-papo e eu quero que vocês, eu sempre peço aquela indicação, acho que eu comentei com vocês, livro, filme, documentário, qualquer coisa a respeito aí de que vocês estejam assistindo, que vocês queiram indicar para a galera que está assistindo também, que tem a ver com vocês, tem a ver com o Corinthians, aí à vontade. Legal. Cara, acho que documentário, tem o que eu vi recentemente, que é o Sou Corinthians, né? Muito bom. Que é o do Globoplay. Tem que pagar ali pra aceitar, enfim. Mas vale muito a pena. Tem vários cortes nossos lá, vai na nossa vale muito a pena. Mas a galera assiste, a galera tem. Gatonete tem. Vale muito a pena assistir. Ali acho que 3, 4 episódios, né, que resume assim
Eu vi, muito bom. Muito bem resumido a história do Corinthians, a essência ali do corintiano também. Entendi. Você, Daniel? Do Corinthians tem que ser do Corinthians. Não, pode ser. Vai, vamos fazer coisa assim. de vida é chata. Pode ser. Você ia falar de marketing, não. Não, do Corinthians, eu vou falar do Corinthians. Não, mas assim. Pode ser um que da sua vida, uma coisa que você curta, uma obra, enfim. E pode ser um do Corinthians também. Pronto. Não, eu vou trazer do. É que eu tava tentando passar. O último livro que eu li, por exemplo, do Corinthians, é interessante até. O nome era 2000, Todo-Poderoso Timão, que o autor era o meu amigo de infância, o Gustavinho Lima. Que legal. Jogador de basquete do Corinthians, número 10. Se aposentou recentemente. E ele traz a história da invasão do Maracanã em 2000. E aí a gente foi nesse jogo juntos. Tem uma foto nossa dentro do livro lá também. E não vale, velho. Esse cara escolhe. Não, que me emocionou por legal demais. 2000, esse livro é um livro que fala muito com você, né, cara? Foi da época. Como é o nome do livro mesmo? Chamado, se eu não me engano, é 2000, Todo-Poderoso Timão. Acho que se for no Google vai achar. Gustavinho Lima, do basquete. E essa foi uma das invasões que a gente participou e foi também. Que eu estive com meu pai e com meu irmão lá também, com o Gustavinho também. Entendi. Então esse foi o último livro do Corinthians que eu li. Acho que tem uns 2 anos, se eu não me engano. E fora do Corinthians também? Se quiser não, o último que eu li era um chato. Chama Expert Secrets. Como influenciar pessoas a pagar pelas suas dicas, advices, né? Pô, isso é importante também. É pra quem vende curso online. Importante. Rapaziada, fala do Instagram de vocês aí, o pessoal quiser seguir e tal. Boa, legal. Quem quiser seguir lá, galera, é Timão Sem Palavras. Todo dia lá tem conteúdo. @Timão Sem Palavras, tudo junto, Timão né? Sem Palavras, tudo junto. Todo dia tem vídeo de Corinthians lá. Às vezes, por mais difícil que Se seja não for a fase, corintiano, pode entrar também. pode entrar também, pode ir lá xingar, mas xinga com respeito aí, por favor. Com educação. Lembrando que são todas as plataformas, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube. Twitter a gente não tá, no Twitch TV a gente tem, mas não publicou nada ainda por enquanto lá. E lembrando que todos os dias às 13 às 19 tem live comigo e com o Éder. Em todas as plataformas, simultaneamente, YouTube e Instagram, tudo ao mesmo tempo. Que bom, rapaziada, muito obrigado. Nós que agradecemos. Esse episódio, eu espero que possamos fazer um outro episódio com o Corinthians bem melhor. Com a gente certeza. tá aqui bem, não fazendo uma parte aqui, um exercício de quem vai sair, mas quem pode ficar aqui e tal, entendeu? Mas é muito bom falar de Corinthians e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou um seguidor da página e eu posso garantir que é um trabalho muito bom. Valeu, rapaziada. Mais um episódio. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço.